Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. É uma alegria estarmos aqui mais esta noite, dia do Senhor, dia que a gente se reunir como família de Deus para adorarmos o nome do nosso Santo Senhor. E que hoje seja um dia agradável para você, um dia de festa, porque é um dia de celebrarmos a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos ler aqui um trecho da Palavra de Deus, do Salmo 107. Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Salmo de número 107. Nós vamos ler aí os versos 1 a 22. Vamos ler de maneira alternada esse salmo. Eu lerei aqui os versos ímpares. A igreja, os pares, Salmo 107, verso de 1 a 22. Vamos ler alternadamente. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam os inimigos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e infernos, Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu contra vários o coração. Caíram e não houve quem os socorresse. então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda a sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou dos que lhe eram mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Amém. Amém. Esse texto bendito do Senhor tem muito a nos ensinar. E a primeira coisa que a gente pode perceber que esse texto nos chama a atenção é a repetição que ele faz de rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você pode ver, o verso 1 vai dizer: render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Olha o verso 8, mais uma vez, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Verso 15, de novo, olha lá. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E o verso 21, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas com os filhos dos homens. O salmista nos chama a render graças ao Senhor, a louvar o seu nome, a colocar as nossas vidas como vidas de pessoas que se deleitam pela bondade
do Senhor. E é isso que a gente veio fazer nesta noite. A gente veio render graças ao bom nome do Senhor, porque Ele é bom. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela Tua graça e pela Tua bondade. Obrigado por estarmos aqui hoje juntos, ó Deus, como uma família, rendendo graças ao Teu santo nome. Que o Senhor seja louvado, que a Tua glória aqui, ó Deus, seja manifestada nesta igreja, ó Deus, e que o Senhor, ó Deus, possa ser aqui hoje o nosso alvo de adoração. Ó Pai, tudo que a gente for fazer neste culto, que o Senhor seja o centro de tudo. Que toda palavra lida, ó Deus, que todo cântico cantado, que toda pregação, que toda oração, ó Deus, tenha o Senhor como alvo, Pai. E que este culto solene ao Teu santo nome possa subir com aroma suave ao Teu santo trono. E que o Senhor possa se alegrar, ó Deus, como nós temos feito, como nós temos nos alegrado em cultuar o Teu bom nome. Nós te adoramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e cantar juntos o hino 63. Hino 63 aqui. As muitas bênçãos. Esse hino, você conhece ele, você já cantou ele, mas na sua primeira linha tem algo interessante. Ele diz assim, ó. Ih, vai tocar, né? A primeira linha diz assim, ó. Se dá vida, as vagas procelosas são. A gente canta isso, né, tanto tempo, né, e é repetido por nós, mas o que significa isso, né? Se dá vida, as vagas procelosas são. Vagas procelosas são ondas fortes. O texto do hino está querendo dizer assim, ó, se na sua vida existem ondas fortes, tempestades, e aí o hino continua. Então, quando você cantar se da vida as vagas procelosas são, lembre-se, se na sua vida tiver uma tempestade, o Senhor é conosco. Vamos cantar. Procelosas são, se com
Meus irmãos, mais uma vez vamos abrir nossas Bíblias ainda no Salmo 107. Abra lá novamente no Salmo 107, a gente vai ler agora dos versos 23 até o 43. Vamos continuar lendo este Salmo, Salmo 107. Abra sua Bíblia, vamos ler novamente de maneira alternada esse texto. Eu lerei aqui os ímpares da igreja, os pares. Salmo 107, verso 23, diz assim: os que tomando navios descem aos mares, os que fazem tráfico não na imensidão das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a bonança, e assim nos levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-nos também na assembleia do povo, e glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e terra seca em mananciais. Estabeleceu ali os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se, foram humilhados pela opressão, pela adversidade, pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio atende para essas coisas e considera as misericórdias do Senhor. Amém. Mais uma vez, o Salmo diz para nós que o nosso Deus é um Deus misericordioso, bondoso. Rendemos graças a Ele, porque Ele é bom para os homens. Ele faz cessar as tormentas da vida, Ele faz levantar as altas ondas, é Ele quem faz as ondas ficarem altas, mas é Ele quem manda cessar e quem manda acalmar. O texto chama a gente para prestar atenção na bondade de Deus, o texto chama a gente para prestar atenção que as coisas são feitas pela obra e a voz do Senhor. Mas o texto chama a gente a perceber e a pensar, não é? O último verso 43 vai dizer: quem é sábio, atende para estas coisas. Atente para estas coisas e considere as misericórdias do Senhor. O salmista chama a gente à reflexão. O salmista chama a gente para parar, para pensar um pouco e falar: será que eu estou prestando atenção nesse Deus tão bondoso, no caminho que Ele quer que eu siga? Será que eu estou andando no caminho da bondade? Será que eu estou andando no caminho da qual Ele quer que eu ande? Ou será que eu estou andando no caminho da qual Ele não se agrada? Nós vamos orar alguns instantes agora, meus irmãos, silenciosamente.
Vamos clamar ao Senhor por perdão de pecados. Vamos considerar a nossa vida. Vamos meditar nisso, clamando ao Senhor, considerando a sua misericórdia. E depois de alguns instantes de oração silenciosa, eu vou pedir para o meu irmão Denilson ficar de pé e clamar ao Senhor, orar ao Senhor por perdão de pecados. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, diante da Tua presença nesse momento, ó Pai, nós nos achegamos diante de Ti, ó Deus, e colocamos agora nesse momento, ó Pai, todos os nossos pecados, as nossas transgressões diante da Tua presença, ó Pai, e cremos, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, perdoando todos os nossos pecados, ó Pai, para que assim a nossa adoração, os nossos louvores, possa ser aceito diante da Tua presença, ó Deus, com aroma suave, Pai. Amém. Muito obrigado, ó Deus, por tamanho amor, tamanho misericórdia para conosco, ó Deus, que tem nos abençoado, tem suprido todas as nossas necessidades, ó Pai, e somos gratos de receber, ó Pai, a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida de cada um aqui nessa noite. E, ó Deus, que os nossos corações possam estar, ó Deus, libertos, possa estar, ó Deus, cheio do Teu Santo Espírito, Pai, para que assim, ó Deus, venhamos prestar esse culto diante da Tua presença. E que Teu Espírito Santo esteja pairando sobre a vida dessa igreja. Que mais pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Pai, que nós Te louvamos, que nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto diz no verso 30, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Nós estamos, ó Deus, irmãos, alegres em Deus pelo perdão que Ele nos concedeu. E diante desse perdão nós vamos cantar aí agora alguns cânticos espirituais para louvar o Seu bom nome. Peço que a igreja se coloque de pé para a gente cantar junto. E aqueles irmãos que vieram preparados para entregar seus dízimos, suas ofertas, esse é o momento de fazê-lo no gasofilácio. Juntos nós nunca tocamos aqui, né? Mas eles são bem conhecidos, a gente vai conseguir acompanhar bem, são fáceis de cantar, né? O primeiro se chama Oceanos, e ele fala sobre a boa voz de Deus nos chamando, mesmo em meio às tormentas das águas. Vamos cantar junto então, Oceanos.
Louvado seja Deus. Vamos cantar mais um cântico. Esse cântico chama Nunca Me Deixou. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o seu amor lança fora o medo e Ele está conosco em todo o tempo. Nunca me deixou. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar só esses dois. Vamos, antes de assentar, vamos orar. Seu Davi, por favor, faça uma oração de louvor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, neste momento que estamos aqui reunidos para te louvar o teu autor, Senhor. Deus poderoso, maravilhoso, conosco, Pai. Nós devemos toda essa graça, Pai, de ti, ó Pai. Amém. Em teu nome, teu glória e agradeço por tudo. Amém. Eu falei que hoje era um dia de festa.
de alegria. Eu quero convidar aqui à frente a Adriana, a Rafaela, os pequenos aí, Felipe, Luna e Petra. Eu falei na ordem errada, Felipe, Petra e Luna. Assim, podem vir aqui, à frente. Depois de algum tempo de discipulado, depois de algum tempo de profissão de fé, de classe, de novos membros, onde a gente conversou muito sobre as doutrinas bíblicas, sobre o que o Senhor tem a nos ensinar. Hoje é o grande dia da gente estar à frente para professar a fé. E não começou de agora não, viu? Eles começaram lá na cidade que eles moravam, com o pastor Marcelo, começaram o discipulado lá, tiveram que mudar de cidade, vieram para cá por conta do trabalho. O discipulado continuou aqui com a gente e hoje chegamos no tempo de professar a fé. Essa é uma das coisas mais bonitas que o crente pode fazer diante da igreja. O Senhor Jesus, lá em Mateus, diz assim, Mateus 10, 32 e 33, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele a que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus nos chama a vir a confessá-lo com a nossa própria voz, com a nossa própria boca, para que Ele assim o confesse diante do Pai. O Espírito Santo também nos ensina, lá em Romanos capítulo 10, verso 10, assim, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A palavra de Deus diz que a gente precisa confessar ao Senhor diante da igreja, diante dos homens, com a boca cheia, falar o que a gente crê. Adriana e Rafael estão nesse momento da vida, de vir à frente da igreja e de confessar o Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador. Nesse momento vou passar aqui para o Adriano e ele vai falar isso diante da igreja para todos vocês, o que ele crê e as suas promessas. Vamos ouvir. Eu, Adriano Gomes de Moraes Neto, professo a minha fé e afirmo que creio em Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai Criador de todas as coisas, o Filho, que foi concedido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, e o Espírito Santo santificado das nossas almas. Creio que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja. Confesso que fui concedido em pecado e que por natureza sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. E creio firmemente que o sangue de Cristo me purificou de todo pecado, cumprindo a lei por mim, me concedendo o poder santificado do sangue ou da sua graça. Prometo que, como membro dessa igreja, me sujeitarei à sua disciplina e às autoridades nelas constituídas, para seu ensino, e governo, enquanto forem fiéis às suas sagradas escrituras. Que Deus me ajude. Essa aqui é a sua, você vai guardar esse aqui para você. Você vai guardar para sempre, ele vai se lembrar das suas promessas e do que ele crê. Eu, Giovana Rafaela Borges de Moraes, confesso a minha fé, afirmando que creio em um só Deus, que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas,
o Filho que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, o santificador das nossas almas. Creio que as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja. Confesso que fui concebida em pecado, que por natureza sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, e creio firmemente que o sangue de Cristo me purificou de todo pecado, cumprindo a lei por mim, me concedendo o poder santificador da sua graça. Prometo que, como membro dessa igreja, me sujeitarei à sua disciplina e às autoridades nela constituídas, para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Que Deus me ajude. A igreja, agora, estes irmãos confessam a mesma fé que vocês. São membros desta igreja, confessando assim a sua fé. Ediane, olhe para eles, por favor. Senhor, te damos graça, Pai, por este momento, estarmos vivendo isso na tua casa. Ó Deus, colocamos esses irmãos nas tuas mãos, Pai. Neste momento estão confessando que te adoram, ó Deus, e que estão submissos a ti, Senhor. Ó Deus, cubra a vida deles com a tua graça, ó Deus, com o teu perdão e com o teu cuidado, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo possa capacitar essa família, Senhor, e possa sustentá-los, que eles possam caminhar junto conosco, ó Deus, nesta igreja, para podermos, ó Pai, falar e expandir o seu amor. Amém, Jesus. Ó Deus, cubra os teus filhos com a tua graça. E muito obrigado por estarmos vivendo este momento, Senhor. Amém, Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Mas ainda não acabou. A festa é grande. E a promessa de Deus não é só para Rafael e para Adriana. A promessa de Deus é para eles e para os seus filhos. A promessa que o Senhor faz de aliança para conosco não é só para os pais crentes. Eles agora como professos, eles agora como crentes do Senhor, a palavra de Deus nos ensina que a promessa é para eles e para seus filhos. O Senhor Jesus diz lá em Marcos, capítulo 10, verso 14, quando alguns discípulos tentaram embaraçar as crianças de se achegar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus disse mesmo para eles assim: de tais é o reino de Deus. Se o Senhor disse isso das crianças, se o Senhor disse isso dos pequeninos, quem somos nós para tirá-los? Quem somos nós para falar que as crianças não fazem mais parte dessa aliança bendita do Senhor? A promessa de salvação, a promessa de graça não é só para mim, para minha esposa, não. É para minha família. E desde sempre foi assim. Desde sempre foi assim. Lá no Antigo Testamento, o que caracterizava, o que marcava essa aliança de Deus para mim e com a minha família era a circuncisão. E a circuncisão era feita com 7 dias. A criança tinha apenas 7 dias de vida. E a circuncisão já era feita. Mas Paulo, no Novo Testamento, vai dizer assim para nós lá em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Eu vou ler aqui até o verso 12, preste atenção. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo está dizendo para nós que a antiga circuncisão, que era feita por mãos humanas, agora é feita pela conversão e pelo batismo
em Cristo Jesus. É nessa fé. Não é porque a gente acha mais bonito, viu? Que a gente batiza as crianças. Não é porque a gente acha engraçadinho vê-las aqui na frente e batizá-las. É porque a gente acha bíblico. É porque a gente tem a certeza de que o Senhor nos ensina que essa graça de batizar os nossos filhos é Ele que nos dá. E nós vamos proceder então agora a algumas perguntas a vocês, e aí vocês respondem para mim, se prometem, tá bom? Adriana e Rafaela, vocês prometem que se o Senhor Deus permitir, vocês vão instruir na crença seguida pela Igreja de Jesus Cristo, como é ensinada nas Escrituras? Vocês prometem? Vocês prometem ensiná-los a ler, para que venham a ler por si mesmos as Escrituras Sagradas. Vocês prometem a orar por eles e com eles servir vocês mesmos de bons exemplos de piedade, de religião e se esforçar por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor? Prometem? Vocês prometem também ler a Bíblia com eles e trazê-los à igreja com assiduidade, ensinando-os, desde os mais pequeninos até o maior, a respeitar o culto e a participar dele, prometem? Amém. Então, tendo sido prometido tudo isso, nós vamos participar agora do batismo. Felipe, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luna, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos orar, queridos? Senhor Deus, nós te agradecemos muito, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio e o prazer de sermos, ó Deus, recebidos pela Tua graça em Jesus Cristo. E o Senhor nos ensinar que as nossas famílias fazem parte da comunhão contigo, diante da aliança que o Senhor tem traçado conosco desde o início da humanidade. Ó Senhor, hoje nós entregamos a Ti, ó Deus, por batismo, Petra, Luna e Felipe, ó Deus. Que o Senhor possa abençoá-los, que eles possam crescer, ó Deus, e um dia professarem a sua fé com a sua boca, a fé que creem que estão sendo ensinadas nesta aliança. Ó Senhor, agora eles fazem parte, ó Deus, deste corpo, fazem parte desta igreja, ó Deus, como família da fé. E nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa trazer eles, ó Deus, de forma assídua à Tua igreja, para aprender com os próprios passos a seguir a Jesus, que eles possam permanecer nesta igreja, não porque ela é a melhor igreja, não porque ela é boa de se frequentar, mas porque eles amam a Jesus e amam Jesus sendo pregado fielmente, ó Deus. Que eles possam crescer, ó Deus, serem homens e mulheres agarrados em Ti, pertencentes a Ti, firmes na palavra que o Senhor tem ensinado. Que mesmo em meio às lutas que essa vida nos traz, eles nunca abandonem o nome de Cristo, que eles possam ser firmes, ó Deus, na promessa que o Senhor mesmo trouxe a nós, de que o Senhor começou boa obra e há de terminá-la, ó Deus. Nós te agradecemos pela família, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que o Senhor dê a eles crescimento, maturidade, e que eles possam dar frutos, e muitos frutos, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos muito por isso. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que momento bom para a nossa igreja. Nós vamos tirar uma foto agora oficial, mas eu vou chamar o pai da Rafa, o senhor Djavan, para ver. Javan, sei o dele. Javan. Fique aqui na frente conosco.
Vamos tirar uma foto oficial. Muito bem, louvado seja Deus, podem sentar. As crianças ficam, as crianças vão lá do culto infantil. Podem vir as crianças, vão participar do culto infantil, podem vir. Todas que vão lá para o culto dos pequeninos. Muito bem, que bom ver vocês aqui. Olha lá, tem mais um hoje. Vou pedir para o meu irmão Gésio orar pelas crianças, orar pelo culto infantil, pela Edjane que vai ministrar para nós. Vamos orar? Pai eterno e bondoso, a ti somos gratos, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, fazendo o Senhor com que os nossos filhos estejam, o Senhor, também sendo ministrados, Pai, pela Tua Palavra, de modo que também sejam encaminhados, Pai, para Te conhecerem e um dia, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, contemplarem a Tua face. Senhor, abençoa neste momento os irmãos que estarão envolvidos na administração das crianças, que sejam usados por Ti, Senhor, e que o coraçãozinho deles esteja aberto para receber essa palavra, Senhor, que será ministrada e ensinada a eles. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Amém. As crianças podem ir lá. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, dos versos 35 a 41. Nós estamos numa série de mensagens em Marcos. Começamos lá no capítulo 1, estamos já no capítulo 4. Se você quiser rever essas mensagens, está lá no nosso canal do YouTube, acesse e você vai ver todas essas mensagens lá, desde o capítulo 1 até aqui, capítulo 4, verso 35, e nós vamos seguir aqui no ano até encerrar todo o Evangelho, até a gente completar tudo. O tema que eu proponho para essa mensagem é: Senhor, encha-nos de fé. Senhor, encha-nos de fé. Esse é o tema proposto para a mensagem de hoje, de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Ouça a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para o outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Vamos orar? Senhor Deus, que palavra bendita o evangelista Marcos deixou para nós. Obrigado a Deus por termos essa história conosco aqui hoje. Acontecida há tanto tempo atrás, ó Deus, no Mar da Galileia, tão longe de nós. Obrigado a Deus porque nós podemos tê-la conosco e que o Teu Santo Espírito faça-nos compreender o que o Senhor Jesus fez, o que o Senhor Jesus falou e que os Seus ensinamentos possam continuar conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Existem momentos na vida que precisamos de mais fé. Existem momentos na vida que a gente precisa de mais fé. Geralmente esses momentos surgem
quando o medo supera a confiança e a coragem de agir. Normalmente, quando o medo ataca a gente perde a confiança no que for e a gente não sabe como agir. Essas situações elas podem ocorrer quando nos deparamos com o desconhecido, por exemplo. Quando a gente enfrenta situações que a gente nunca viveu, situações incertas, por exemplo, uma doença grave, a gente nunca passou por isso e a gente vê aquilo como um desconhecido e nesse momento nós temos muito medo. Ou quando nós estamos nos sentindo impotentes. Sabe quando a gente se sente impotente, que a gente não tem o recurso para fazer alguma coisa, quando a gente está com uma crise financeira, a gente não sabe mais agir? Essas coisas nos dão muito medo, a gente fica sem confiança para agir. Ou quando nos percebemos abandonados, quando a gente não tem apoio de ninguém e a gente não sabe como a gente vai poder caminhar e aí a gente fica com muito medo. Recentemente eu li uma reportagem no jornal O Globo sobre uma mãe que enfrentou a difícil experiência de ter um bebê prematuro. Eu li essa reportagem, você vai entender por quê, porque eu me interessei por ela e eu fui ler. Porque ao longo da história, do relato daquela mãe, da qual ela viveu 75 dias, indo para o hospital e voltando para casa sem o bebê. Ela ia no hospital, visitava o nenenzinho lá, de vez em quando podia tocar, de vez em quando não podia tocar, de vez em quando ela podia dar o leitinho, de vez em quando não. E ela ia e vinha do hospital todos os dias, 75 dias. E aí a reportagem perguntou para ela como que você conseguiu viver esses 75 dias. E a frase dela que me chamou a atenção foi essa: nunca me senti tão impotente e vulnerável. Para ser mãe de prematuro é preciso de muita fé. Haja fé. Foi o que essa mãe disse na reportagem. Haja fé. Essa frase ela ilustra bem o que a gente quer dizer hoje. A frase dessa mãe ilustra muito bem o que eu estou querendo dizer, porque ela se sentiu completamente incapaz, impotente e vulnerável. Ela estava se sentindo sem poder fazer nada. E é claro que ela não podia fazer nada. Ela visitava o bebê e ia embora e não podia levá-lo. Somente pela fé ela pôde suportar tudo que ela vivia. A narrativa de Marcos aqui sobre Jesus acalmando a tempestade, ela nos ensina como enfrentar momentos como este de impotência, de vulnerabilidade. E ela nos ensina a viver esses momentos com fé, com muita fé. E como disse a mãe do bebezinho, haja fé. O Senhor sabe que nós temos um longo caminho para desenvolver a nossa fé. Ele sabe que a nossa vida é vivida desenvolvendo a nossa fé ao longo da caminhada. E estas situações em que o medo aparece e ele aparenta ser maior do que a nossa coragem e confiança, servem para testar a nossa fé, colocando à prova a nossa dependência de Jesus. Meus irmãos, estes momentos de medo, estes momentos difíceis, são desafios para nós, para testarmos a nossa fé e ao longo do tempo amadurecer a nossa fé. E o que a gente vai tentar responder nessa noite aqui diante da palavra de Deus é como ter uma dose extra de fé. Como ter uma dose extra de fé para enfrentar estes momentos de impotência, para enfrentar os momentos que nós estamos mais vulneráveis com o medo. E para isso a gente vai seguir os seguintes passos, tá? Existem situações que saem do nosso controle, primeiro passo. O segundo passo é, a gente pode questionar Deus com ousadia e respeito. A gente pode questionar Deus, sim. E o terceiro e último diz, a gente deve estar pronto para ouvir a ordem de Jesus. Primeiro passo, então.
as situações saem do controle, meus irmãos. Olha de novo comigo os versos 35 aqui, até o 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. A gente sabe que Jesus, ele estava com aquela enorme multidão. A gente viu nos primeiros capítulos de Marcos que uma enorme multidão estava seguindo Jesus. De Israel, de fora de Israel, da além do Jordão, um monte de gente estava seguindo Jesus. E por conta disso, Jesus disse assim para os discípulos, isso está lá no capítulo 3, verso 9, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. É isso mesmo. A multidão apertava Jesus. A multidão comprimia ele. Por quê? Porque elas queriam ser curadas. A multidão queria tocar em Jesus para ser curada. Elas sabiam que Jesus tinha o poder de cura. Eles tinham visto Jesus curando diversos enfermos. Eles tinham visto Jesus expulsando diversos demônios. E eles queriam ser libertos. Então, quando Jesus queria ensinar, ele subia no barquinho, se afastava um pouquinho no mar da Galileia e ensinava aquela multidão. Mas quando Jesus queria curá-los, ele ia para a multidão. Ele deixava-se ser tocado para que eles fossem curados. Talvez para não se incomodar com a multidão, Jesus queria dormir um pouco, queria descansar um pouco. Ele foi para o outro lado da margem do mar da Galileia. E o verso 36 diz que eles despediram a multidão da qual Jesus estava ensinando e eles foram para o outro lado do mar da Galileia, onde ficava Genezaré. O mar da Galileia era onde Jesus estava exercendo o seu ministério nesse primeiro momento. Era ali em Cafarnaum, no mar da Galileia. Jesus pregava o Evangelho, Jesus ensinava a multidão, Jesus curava os enfermos, Jesus expulsava os demônios, e tudo estava sendo feito ali às margens do mar da Galileia. Mas você já deve saber, o mar da Galileia não é um mar, ele é um lago de água doce, é isso mesmo, é um lago muito bom. Tem diversas variedades de peixes lá. Eles pescavam muito ali e tinham uma subsistência vinda daquele mar, daquele lago. Só que era um lago muito grande. Tinha 20 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Era bem grande, né? Aproximadamente ali, ele estava a 207 metros abaixo do mar Mediterrâneo, para você ter uma ideia. E ao seu redor tinha uma cadeia de montanhas que formava ali uma espécie de panela naquele mar, né? Especialmente o Monte Hermon, que ficava do lado leste ali. O Monte Hermon tinha 2.840 metros. Imagina só, ele estava a 207 metros abaixo do Mediterrâneo, cadeias de montanhas ao seu redor, e uma das maiores tinha 2.840 metros. E isso fazia com que, quando as correntes frias desciam as montanhas, elas se encontravam com aquele ar quente do lago, que estava abaixo do nível do mar, e formavam uma baita de uma tempestade. É isso mesmo. Aquele mar, os homens que viveram isso diziam que ele fervilhava. Não é igual uma tempestade no mar comum aqui que a gente vê, né? Porque aquilo é um lago. Então as ondas batiam de um lado para o outro, como uma panela de água fervente. Os ventos ali eram tão impetuosos que assolavam aquele mar em todo aquele tempo.
causando ondas gigantescas naquele lugar. Os arqueólogos encontraram um barquinho em Genezaré no ano de 1986. Em 1986, os arqueólogos estavam estudando a cidade de Genezaré, para onde Jesus iria aqui no texto, né? Cidade ali pertinho de Cafarnaum, na frente. E este barco remonta o tempo que Jesus viveu, 2000 anos atrás. E eles entenderam um pouco o medo dos discípulos naquele momento, porque o barco era um barco muito plano, ele era um barco plano, de tábuas, claro, né? Ele era muito aberto e os lados eram muito baixos. Claro, era um barco de lago. Era um barco de lago, os lados bem baixos, era um barco aberto, de tábuas, muito vulnerável a ondas altas. Diante dessa situação, a gente enxerga Jesus dormindo. Verso 38 diz que Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Somente aqui em Marcos diz esse detalhe do travesseiro de Jesus. Os outros evangelhos não citam esse detalhe. É muito interessante isso, porque ressalta demais a humanidade de Jesus. Jesus estava cansado demais. Jesus estava cansado demais. A gente sabe que ele era Deus, ele é Deus, mas ele também é homem. E estava exausto. E ele encontrou ali um único objeto de conforto que ele viu. E como todos nós, né, buscamos algum conforto neste momento de extrema exaustão, ele puxa aquele travesseiro, põe a cabeça e dorme profundamente. Muitos tentam romantizar esse sono de Jesus, tá? Muitos tentam romantizar dizendo, é o sono dos justos, porque Jesus era justo. Claro que Jesus era justo, claro que Jesus era Deus, mas esse sono era sono de cansaço. É aquele sono de você ter trabalhado o dia inteiro. Jesus ensinou ao longo desse dia inteiro. E tudo que Jesus ensinava, ele ensinava por parábolas, explicava aos seus discípulos, ensinava por parábolas e assim por diante. O evangelista Marcos diz que Jesus passou um dia sem comer, de tanto ensinar o povo. Certamente ele passou dias sem dormir. Ele estava completamente exausto. Mas situações saem do controle. Aqueles homens que acompanhavam Jesus, o texto diz que estavam os discípulos com ele e alguns barcos vindo com ele atrás dele. Lembra que eu falei? Aqueles que acompanhavam Jesus tinham 3 grupos, não é? Os discípulos, os de perto e a grande multidão. Provavelmente os discípulos estavam no barco com Jesus. Os de perto estavam vindo nos barcos atrás. E a multidão foi despedida para que Jesus pudesse descansar. Mas a situação sai do controle. As situações saem do nosso controle normalmente, meus irmãos. O texto diz que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Era uma tempestade que nem mesmo aqueles experientes pescadores estavam esperando. Você já pensou nisso? O barco estava prestes a afundar, não era uma tempestade comum. Os experientes marinheiros ali, acostumados a navegar naquele mar, acostumados a navegar naquele lago de água doce, eles pescavam de lá todos os dias, eles saíram de lá. Eles estavam acostumados a ver. Meus irmãos, aqueles experientes pescadores perceberam que eles poderiam morrer afogados. Que coisa, não é mesmo? Quantas vezes a gente não passa por isso? Quantas vezes nós não passamos por isso? A gente é experiente num assunto, vivido num determinado assunto, a gente já passou diversas vezes por aquele caminho, a gente já viu aquilo acontecer diversas vezes, a gente tem anos passando por aquela mesma ocasião, já resolvemos diversos problemas daquele assunto, mas uma determinada hora a situação sai do controle.
sai do controle, sem ninguém esperar, a situação sai do controle. Você acha que aqueles experientes marinheiros iriam permitir que aquela comitiva de barcos atravessasse o lago se eles estivessem prevendo uma tempestade? É claro que não. É logicamente que não. Mas situações saem fora de controle. Nenhuma experiência pode vencer isso. Aquele momento que supera a nossa confiança, que traz um baita medo para nós, a gente não pode prever. Nessa hora a gente se sente tão vulnerável, nessa hora a gente se sente tão impossibilitado, a gente se sente tão cheio de medo, que nada podemos fazer a não ser clamar por Jesus. E foi isso que os discípulos fizeram. Desesperados, clamaram por suas vidas a Jesus Cristo. Eles disseram no verso 38, e Jesus estava na pomba dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Meus irmãos, vocês já imaginaram pescadores experientes correndo para o carpinteiro pedir socorro porque o barco estava afundando? É uma situação realmente desesperadora. Homens experientes no mar correram para o único que não tinha experiência de mar, aquele que era carpinteiro, para salvar a embarcação. Eles estavam, meus irmãos, verdadeiramente preocupados com suas vidas. Aqueles experientes marinheiros estavam realmente preocupados que eles iriam perecer. A impressão que aqueles marinheiros tinham é que aquele barco iria afundar. Mas é claro que os discípulos sabiam que Jesus não iria resolver o problema porque ele era um marceneiro. Eles sabiam que Jesus poderia lidar com aquela situação como ele havia lidado com várias outras situações. Os discípulos tinham visto todas as coisas. Jesus já havia expulsado demônios. Jesus já havia curado a sogra de Pedro, da qual ninguém tinha curado. Ele já tinha purificado um leproso. Nunca ninguém havia visto isso. Eles viram em Jesus. Ele tinha curado um paralítico que desceu no meio da sala de Pedro por conta dos seus colegas que o levaram para lá. Ele perdoou pecados. Os discípulos viram Jesus fazendo isso. Ele curou um homem da mão ressequida. Ele cuidou daquela enorme multidão. Os discípulos viram todas essas coisas. Eles participaram do ministério de Jesus, vendo todas essas coisas. Aqueles marinheiros conheciam Jesus, sabiam do que ele poderia fazer, sabiam do seu poder e foram até ele, porque sabiam que ele era o único que poderia resolver o problema. Porém, percebam o tom que eles falaram com Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? É um tom meio ousado, não acha? Não é um pedido de ajuda convencional, não é mesmo? Não, é um tom de crítica. Os discípulos estavam criticando Jesus, você acredita nisso? Eles estavam dizendo para o Senhor assim: Senhor, o Senhor vai continuar dormindo aí e nós vamos morrer aqui afogados? Você não vai interromper o seu sono para salvar os seus discípulos? Meus irmãos, aqueles homens, eles estavam assim por dizer. É como se eles dissessem assim: Senhor, nós abandonamos tudo por sua causa. Senhor, nós abandonamos emprego,
Nós abandonamos nossa empresa de pescaria que ia muito bem. Nós abandonamos coletorias de impostos que arrecadavam muito dinheiro. Nós abandonamos nossas famílias, nós abandonamos nossos amigos. Nós enfrentamos aquela multidão que tentava te amassar. A gente está com o Senhor desde aquele tempo. Nós estamos sendo perseguidos pelos fariseus e pelos herodianos por sua causa. E o Senhor não se importa conosco e continua dormindo. É como se eles tivessem dito isso, meu Jesus. Não fica bravo com os discípulos não, tá? Porque a gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa com Jesus. Nos casos em que a situação sai do nosso controle, nós recorremos a Jesus, mas sem fé. Acreditamos que, na verdade, Ele não está atento à nossa necessidade. Olha, sabe como que eu sei disso? Porque o povo de Deus sempre fez isso com o Senhor. O salmista, lá no Salmo 44, verso 23, ele diz assim para Deus: desperta, porque dorme, Senhor. Como se o Senhor estivesse de olhos fechados, dormindo e não vendo o problema dele. Os discípulos, ao verem Jesus dormindo, acreditaram que Jesus estava aquém do seu problema. Estava distante da situação difícil que eles estavam enfrentando, meus irmãos. Isso nada mais é do que falta de fé. Mostrar dúvida de quem é Deus, de como Ele cuida de nós, revela desconfiança pelo Senhor. Deus está conosco cuidando todos os dias mostrando milagres, todos os dias mostrando quem Ele é, todos os dias cuidando de nós, não só agora, mas desde sempre. E quando a gente passa por uma situação difícil, a gente pergunta: Senhor, não te importas comigo? Parece que o Senhor não quer mais saber de mim? O Senhor está dormindo? Desperta, porque dorme, Senhor. O Senhor fora despertado aqui pelos discípulos e Ele respondeu assim para eles, olha o verso 39. E Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedecem? A primeira coisa que o Senhor faz é mostrar para eles visivelmente que Ele cuida deles sim e acalma aquela tempestade. O que o Senhor fez é mostrar para esses discípulos e nos deixar como aprendizado que o Senhor sim cuida de nós. E Ele mostra isso para os discípulos. Ele faz isso visivelmente. Ele se levanta e diz, repreende o vento, disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento acalmou e se fez grande bonança. O Senhor, com todo o poder que Ele tinha, de Criador de todas as coisas, Ele disse para a criatura, com a mesma fala da qual Ele havia criado o mar, com a mesma voz que Ele havia criado o vento, Ele disse para eles se acalmarem. E eles se acalmaram. Jesus não se comporta aqui como um rabino que intercede pelos seus. Ele não levantou uma oração e falou para o Pai acalmar. Ele mesmo acalmou. Perceba que na mesma passagem que o Senhor Jesus se mostra todo humano, porque Ele estava dormindo profundamente. Na mesma passagem Ele se mostra todo Deus. Aquele que havia criado os céus e a terra. E ali acontece uma mudança tremenda. Jesus estava adormecido em uma tempestade terrível.
Agora Jesus está acordado. E aquela bonança existia. E assim, meus irmãos, que o Senhor age. Porém, nem sempre visível. Saiba disso. Nem sempre visível. Teve uma outra situação na Bíblia que teve uma grande tempestade. Você deve se lembrar de Paulo, quando estava no navio, indo para a ilha de Malta. Aconteceu uma terrível tempestade. Mas ali aconteceu de uma maneira diferente. O texto de Atos 27 e 22 vai dizer assim: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Naquela situação de Paulo, o Senhor permitiu que o navio fosse. O navio se despedaçou, eles foram para a ilha, mas a promessa do Senhor de que nenhum deles se perderia aconteceu. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor pode passar a sua tempestade ou interrompendo ela de uma vez por todas, ou fazendo você passar por ela e no final ver que você saiu livre. Mas a pergunta, a outra fala que Jesus faz é para os discípulos. E ele diz: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus não repreendeu os discípulos pelo tom de crítica que eles haviam feito. Perceba isso. Isso é importante para nós. Ele apenas questiona o tamanho da fé dos discípulos. Jesus aponta para os discípulos que a dificuldade deles era em passar por aquela situação fora de controle, era por falta de fé. Jesus está dizendo para os discípulos que o medo que eles sentiram era por falta de fé. Jesus não está dizendo para os seus discípulos que eles não possuem o dom da fé. Não está dizendo isso para eles. Isso eles possuíam. O dom da fé eles possuíam. E nós sabemos disso porque Paulo vai nos ensinar a Efésios que a fé é um dom dado por Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas a fé, perceba isso, mas a fé, diferentemente da adoção e da justificação perante Deus, a fé cresce ou diminui. Olha que interessante. A adoção é uma vez por todas. Você foi adotado por Deus, é filho de Deus, nunca mais vai deixar de ser. A justificação diante do Pai é uma vez por todas. Hoje você é justo porque o Santo, o Jesus que é justo, nos justificou. Então Deus pode te ver como justo por causa de Jesus. Mas a fé é dada por Deus e ela cresce e diminui. Olha que interessante isso. A Bíblia é clara em descrever que a nossa fé pode crescer com o desenvolvimento ou ela pode diminuir quando nós somos improdutivos. Mais adiante aqui em Marcos, a gente vai ver a história de um pai onde o seu filho é possesso por um espírito imundo e os discípulos não puderam expulsar. E aí Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Está lá em Marcos 9, capítulo 9, verso 19. E quando aquele pai vê que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio, ele chega a Jesus e fala para Jesus, e ele fala assim: Jesus, se podes, cura meu filho. E Jesus disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha fé. Que coisa bonita, né? O homem disse para Jesus: eu tenho fé, mas ajuda a desenvolver essa fé. Eu tenho fé, eu creio.
mas ajuda a fazer com que essa minha fé faça eu passar por este momento tão duro, tão difícil, sem sentir a dor que eu estou sentindo por dentro. O pai diz que crê, mas ele precisava de mais fé para passar por aquela situação tão difícil, fora do controle, aquela situação que ele não tinha mais controle algum. Ele precisava de uma dose extra de fé. Ele carecia de fé. Meus irmãos, até quando nós vamos viver como esses discípulos? Até quando nós vamos viver como este pai deste menino, com uma fé mínima? Uma fé tão pequena, que toda situação que sai do controle a gente se desespera e a gente entristece, a gente sofre. Até quando? Saiba que a nossa fé pode sim ser aumentada. Saiba que a nossa fé pode sim ser desenvolvida e crescer e ser frutífera. Ela pode crescer, a nossa fé pode nos amadurecer como cristãos, para no tempo oportuno mostrarmos confiança. Quando o Senhor testar a nossa fé, a gente pode sair de lá maduros, a gente pode sair de lá vitoriosos, como bons trabalhadores. Meus irmãos, os nossos pais da fé, os reformadores, escreveram a confissão de fé e eles nos ensinaram os meios pelos quais nós podemos usar para desenvolver a nossa fé. O dom da fé a gente tem, tá bom? Saiba disso. O dom da fé o Senhor é quem nos dá. Ele nos dá para a salvação. Portanto, a graça santificadora de Deus pode ser exercida utilizando meios para que esta fé fique robusta, madura e a gente não sofra em meio às dificuldades. E esses meios de fé são conhecidos pela doutrina reformada e são 3. O primeiro é o ministério da palavra de Deus. Você quer que a sua fé cresça? Você quer desenvolver a sua fé? Você quer aumentar a sua fé? O primeiro meio que você pode utilizar para isso é o ministério da palavra de Deus. Saiba disso, meu irmão. Quanto mais você se expor à pregação da palavra de Deus, ao estudo das Sagradas Escrituras, às suas devocionais particulares, maior será a sua fé. Mas saiba que o contrário é verdadeiro também. O quanto mais você negligenciar o ministério da palavra de Deus, você abrir mão de participar dos estudos bíblicos, de abrir mão de abrir a sua Bíblia dentro de casa, a sua fé diminuirá. Tem uma musiquinha de criança que dá vontade de cantar lá, né? Vocês sabem qual que é, né? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer. Né? As crianças aprendem assim. O primeiro meio de graça é o ministério da palavra de Deus. Se exponha quanto puder a palavra de Deus, se exponha a ela, deixe ela agir no seu coração. O segundo meio de graça são os sacramentos, e pela graça de Deus a gente viu um hoje: o batismo. Os sacramentos do batismo e da Santa Ceia do Senhor são meios de graça. Neles o Senhor promete que pelo símbolo visível, o símbolo visível hoje foi a água. É um meio de graça, um meio visível da qual o Senhor nos dá uma bênção invisível. Por aquela água que a gente vê, o Senhor promete fazer uma bênção invisível àqueles que se submetem àquele sacramento. O meio visível da Santa Ceia é o pão e o vinho. É um meio visível que o Senhor dá uma bênção invisível.
E a terceira e última, o terceiro e último meio de graça é a oração. A oração é um dos meios de graças mais importantes para fortalecer a fé. Saiba que a oração não é feita para ajudar Deus a saber o seu problema, não é isso. Deus sabe de todas as coisas. A oração não é feita para você direcionar Deus aonde Ele tem que ir ou não, porque Deus talvez não esteja vendo. A oração é um meio de graça, porque a oração nos faz passar mais tempo com o Senhor. A oração serve para a gente, no momento, em mais momentos do dia, a gente possa passar com Deus, louvando a Ele, agradecendo a Ele, apresentando a Ele os nossos pedidos, dizendo as nossas dificuldades e falando com o Senhor. Meu irmão, você quer que aumente a sua fé? Dedique-se mais tempo aos meios de graça. Ministério da Palavra, os sacramentos e a oração do Senhor. Certamente você vai passar pelas tormentas da vida mais confiante no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém? Graças a Deus. Vamos ficar de pé, cantar o último hino 254, Sossegar. Vamos cantar juntos. Sossegai, sossegai.
Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra bendita e eficaz transpassa nosso coração, ó Deus, trazendo essa mensagem de confiança e de fé. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensinou a passar por esses momentos que saem do nosso controle, a passar por essas ondas encapeladas, ó Deus, por essas vagas procelosas, ó Deus, com confiança no Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu meios para que a nossa fé seja desenvolvida, para que a nossa fé seja robusta, e que o Senhor nos ajude hoje, ó Pai, como igreja, a aproveitar estes meios. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos expor mais a Tua Santa Palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ter mais momentos, ó Deus, dedicados ao aprendizado das Sagradas Escrituras. Nos ajude, ó Deus, a ter mais momentos de oração contigo. Que a gente possa se expor mais tempo com o Senhor em oração. Para que a gente possa crescer, ó Deus, desenvolver a nossa fé. Ó Pai, nos dê mais momentos como o de hoje, onde possamos ver batismo, profissões de fé, ó Deus, os sacramentos sendo aplicados de maneira fiel na Tua igreja, ó Deus. Nos dê mais momentos, ó Deus, de Santa Ceia juntos, para que juntos, ó Deus, ao partirmos o pão, ao passarmos o cálice, nós possamos ser alimentados pelo que o Senhor quer que sejamos, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por nos ensinar isso. Nos ajude, ó Deus, como igreja, a ser desenvolvidos na fé, crescentes, ó Deus, em amor. Que o Senhor possa fazer com que essa igreja cresça, ó Deus, de graça primeiro. Cresça na Tua Palavra, cresça no que o Senhor tem nos dizer, mas também traga mais pessoas, ó Deus, para que possamos ser uma igreja forte aqui nesta cidade, iluminando a boa luz de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por cada irmão que o Senhor trouxe aqui hoje. Abençoe-os, ó Deus, em tudo que eles carecem. Se alguém aqui carece de saúde, que o Senhor possa conceder, ó Pai. Se alguém aqui carece de trabalho, de emprego, que o Senhor possa dedicar a ele. Se há alguém aqui sofrendo dores, ó Deus, tristezas, que o Senhor possa aliviá-lo com as Tuas boas mãos. E aqueles nossos irmãos que carecem de saúde, que estão de repouso em casa, que o Senhor possa abençoá-los fortemente. Abençoe a Iraci, abençoe a Rosa, se recuperando de cirurgias. Que o Senhor possa abençoá-los ricamente. E que o Senhor nos despeça agora na Tua paz. Que possamos voltar para os nossos lares protegidos e guardados pelo Senhor. E que tenhamos uma boa semana, sustentadas por Ti, Deus. Nós te agradecemos tudo isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz. Ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você, hoje e para todos sempre. Amém.